Olá pessoal, vocês sabem o que é uma indisponibilidade de bens? O Brasil, acusado de país com insegurança jurídica e excesso de burocracia, ficou classificado no antepenúltimo lugar num relatório sobre competitividade produzido pela Confederação Nacional da Indústria. Isso atrapalha não só novos negócios, como também dificulta a inclusão social. O Banco Mundial indica que metade dos brasileiros tem seu direito de propriedade regular frustrado e aponta os entraves para o registro da casa própria como causa. As entidades de classe do registro imobiliário têm feito um esforço enorme através da implantação de um sistema eletrônico ágil e acessível ao cidadão. E, em contraste, cresce o uso da indisponibilidade de bens como sendo um instrumento para forçar o cidadão ao pagamento de suas dívidas. A indisponibilidade é prevista em lei e significa que um juiz pode determinar que os bens do devedor fiquem indisponíveis, isto é, o proprietário não poderá vender, doar ou dar em garantia esses bens. Quando eu comecei a trabalhar em registro de imóveis, não existia essa figura da indisponibilidade de bens. O juiz mandava o arresto, o sequestro ou a penhora do imóvel. E, por óbvio, esses mandados não chegavam na serventia no mesmo dia. Dependia do oficial de justiça ou do próprio advogado do credor levar em mãos. Isso levava algum tempo, dando ao devedor o benefício de, nesse meio tempo, tentar cumprir com suas obrigações ou, às vezes, dispor de seus bens. Se a execução estivesse sendo processada num outro local, o adquirente seria tomado por comprador de boa-fé e tudo ficava em paz. Com a vigência da Lei 6.015 dos Registros Públicos, apareceu essa novidade em seu artigo 247, permitindo a averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel. Era muito raro aparecer um mandado de indisponibilidade, pois a previsão legal era para ser aplicada aos administradores e conselheiros fiscais das sociedades de seguros ou de capitalização. E esse tipo de pessoa só existia nos grandes centros. Ora, até essa notícia chegar ao registrador, levava um tempo enorme. Mesmo assim, o registro de imóveis abria uma ficha no nome daquela pessoa e largava lá no fichário, para que, se um dia aparecesse o nome dela em alguma transação, exigir o cancelamento. O legislador gostou da medida e outras leis foram sendo criadas, atingindo outros segmentos da sociedade, como em caso de proteção contra fraudadores da Previdência Social, maus gestores públicos, políticos e etc. Em 2014, essa medida estava tão em alta que a Corregedoria Nacional da Justiça criou e regulamentou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, tendo como objetivo todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. A lei, que nasceu de uma excepcionalidade, mudou a Constituição e, através da Lei Complementar 118/2005, autorizou que a indisponibilidade fosse usada para garantia de execução de créditos tributários. Desde 2018, com a entrada em vigor da Lei 13.606, a Fazenda Pública da União, após inscrever o débito em dívida ativa, tem um mecanismo de averbá-la na matrícula do imóvel. O problema é que essa averbação, que vai tornar indisponível todos os bens, pode ser feita antes da apreciação do juiz. E assim a pessoa física ou jurídica poderá perder a faculdade de dispor livremente de seu patrimônio, o que impedirá a alienação desses bens por qualquer forma. Os juízes trabalhistas são campeões em ordenar essa medida tão invasiva, constritiva e medonha, pois apesar de se poder tornar indisponível um único bem, não sei se por preguiça ou por comunidade, expede-se a ordem de modo geral, atingindo todos os bens da pessoa. Segundo um relatório do registrador João Pedro de Lamana Paiva, do primeiro Registro de Imóveis de Porto Alegre, no período entre 2 de janeiro de 2018 e 30 de junho de 2018, foram indicados 140.039 nomes de pessoas físicas e jurídicas para que seus bens ficassem indisponíveis, sendo que a Justiça Comum
2021 ordenou 19%, a Justiça Federal 15% e a Justiça do Trabalho 66% dessas ordens. E esse número não para de crescer. Isso causa um transtorno tremendo para as pessoas atingidas, pois empresas idôneas e robustas muitas vezes se veem impossibilitadas de solver seus demais compromissos por conta de dívidas ínfimas, mas de custos elevadíssimos decorrentes dessas decisões judiciais. O problema é ainda pior, pois todas essas ordens são eletrônicas. Isso quer dizer que são automáticas, não carecendo de um oficial de justiça e não são acessíveis ao público em geral. Elas tramitam por uma estrada realmente secreta. Só têm acesso a elas pessoas habilitadas pelo sistema. Conhecendo o nosso país e a sua insegurança jurídica, estou sempre aconselhando aqueles que produzem, industrializam, prestam serviços, de como é perigoso ter bens imóveis em seus nomes. Não estou aqui incentivando ninguém a dar calote em suas dívidas ou deixar de recolher os impostos devidos, mas a situação do país se encaminha para um cenário cada vez mais difícil, onde a carga tributária e a pressão financeira se tornam insustentáveis para muitos. No entanto, é fundamental que você não se deixe ser capturado por essa situação e busque maneira legal e ética de lidar com seus compromissos, mas proteja seu patrimônio que foi amealhado com muito esforço ao longo do tempo. Prefira um sistema que pode guardar esses bens de forma eficiente e seguro fora do seu ambiente laboral. Guarde-os como se fosse num cofre. Existe uma maneira de proteger o patrimônio que é bem eficiente. Enquanto é tempo, coloque-os dentro de uma holding familiar, feche a chave do cofre e espere a tempestade passar. Pense sobre isso e comece o seu planejamento hoje. Meu nome é Vandete, trabalhei por mais de 45 anos em registro de imóveis e hoje faço parte do time Holding Brasil. Me siga neste canal, onde estou sempre abordando sobre este e outros temas relacionados ao planejamento patrimonial da família. Deixe seu comentário e o seu like. E até a próxima!